dia, crianças do primeiro aninho, como vão vocês? Bom, hoje nossa aula de história vai ser bem legal. Vamos continuar o assunto da aula passada, tá bem? Com a professora Lana Ferreira, tá bem, criançada? Então espero que todos vocês estejam aí com muita vontade de aprender, porque nossa aula hoje vai ser bem legal. Então vamos começar? Preparados? Vamos lá! Vamos continuar com o conteúdo Teresina e suas manifestações culturais. A habilidade da nossa aula será a mesma da aula passada. Valorizar, reconhecer e valorizar os aspectos da cultura local. Só que agora nós vamos falar do artesanato, da culinária, entre outros, tá bom? Então vamos começar? Vamos falar dos sítios históricos de Teresina, vamos falar dos locais de Teresina, da nossa cidade, da capital do nosso estado, que são muito importantes, tem muita história para contar, tá bom? Como aqui na Avenida Frei Serafim. A Avenida Frei Serafim, antigamente, ela era apenas uma avenida residencial, onde haviam muitas residências de casarões. Era um local nobre da nossa cidade, mas com o tempo foi sofrendo transformações, mudanças e agora se torna das principais avenidas, onde contém muitas coisas interessantes, importantes, muitos estabelecimentos importantes nessa avenida, tá bom? Podemos contar nessa avenida, a Avenida Frei Serafim, estabelecimentos importantes como o Hospital Getúlio Vargas. Temos também uma grande instituição de ensino, de uma escola religiosa. Temos hotel muito importante, um dos melhores da nossa capital, também situado nessa avenida, tá bom? Essa avenida recebeu o nome de Frei Serafim, em homenagem a um missionário capuchinho, Frei Serafim, pois ele ajudou a construir a igreja que nós conhecemos como São Benedito. Então, ele foi o pioneiro a criar essa igreja, Igreja São Benedito, com a ajuda de doações da comunidade, ajuda também de doações do Tesouro Público. Então, com esse dinheiro, ele fez essa igreja e nada mais, né, do que homenagear a avenida e a igreja com o nome dele, tá bom? Igreja São Benedito e a avenida também que recebeu o nome dele, São Benedito, de Frei Serafim. E também nessa avenida existem outros polos religiosos, como o convento, tá bom? O convento de Frei Serafim. Temos, como já foi falado, uma escola religiosa também, a igreja. Então, essa avenida ela é uma das mais conhecidas, mais movimentadas da nossa cidade de Teresina. Também nós temos como sítio histórico a Praça Saraiva. A Praça Saraiva ela fica localizada no centro de Teresina. Ela foi a segunda praça, ela é a segunda praça mais antiga da nossa capital, do nosso estado, tá bom? Da nossa capital. E a Praça Saraiva, ela conta com a igreja, tem uma igreja nela, é uma praça bem antiga. No seu entorno existem vários prédios históricos, como a Casa da Cultura, temos também uma escola bem antiga, no entorno dessa praça, tá bom? Então, são sítios históricos bem interessantes e que valem a pena, não é, conhecer a história deles, tá bom? Bom, a Praça Saraiva, ela recebeu esse nome em homenagem ao fundador da nossa capital, tá bom? O conselheiro José Antônio Saraiva. Então, ele foi o fundador da capital de Teresina, capital Teresina do Piauí, e essa praça recebeu o nome dele, ok? Também temos como sítio histórico a Praça da Bandeira. Nessa praça, nós podemos contar com a primeira construção de prédio na nossa capital, que foi a construção da Igreja do Amparo. Então,
Nessa Praça da Bandeira encontramos o primeiro prédio, a primeira construção feita, assim que Teresina recebeu a capital, né, do nosso estado. Também nessa praça nós temos esse monumento chamado de Marco Zero. Esse monumento, Marco Zero, ele indica a chegada da capital do Piauí, que antes era Oeiras e passou a ser Teresina. Então, o Marco Zero é um monumento para representar que esse local foi o início da capital, tá bom? Do Piauí. Na Praça da Bandeira, nos seus arredores, foi onde também iniciou o primeiro povoamento da nossa sociedade teresinense. E também na Praça da Bandeira nós podemos encontrar vários prédios históricos muito interessantes, muito importantes também, que fazem parte da nossa cultura, como temos próximo desse entorno o Museu do Piauí, tá bom? Nós temos também o Palácio da Cidade, que é muito importante, nós vamos já ver também a história dele, ok? Agora que também, temos a Praça Pedro II, que também é uma praça muito importante da nossa cidade. Aqui diz que a Praça Pedro II recebeu antes várias nomenclaturas, como Praça Aquidabã, Praça Independência e Praça João Pessoa. Ela foi inaugurada em 7 de setembro de 1922 e recebeu essa nomenclatura Praça Pedro II em homenagem ao segundo imperador do Brasil, que foi o filho do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Então, Dom Pedro II, ele assumiu o trono, ele ganhou sua maioridade com 15 anos e no ano seguinte já passou a assumir o trono. Então, essa praça, ela era muito frequentada antes pelos povos. Essa praça, ela era vamos dizer, era o point da noite. Aqui muitas pessoas antigamente vinham para conversar, para jogar papo fora. Era um local para encontros românticos, então era um local muito movimentado antigamente. Hoje em dia, não mais tanto, mas ela já foi palco para muitos encontros nessa localidade, tá bom? Agora também nós vamos falar do Palácio da Cidade, esse sítio histórico também que é bem antigo. Esse casarão antigamente funcionava como era a escola normal do Piauí. Então, esse casarão que hoje pertence, né, hoje faz parte é um prédio da prefeitura da nossa cidade, a prefeitura de Teresina. Antes servia como escola, tá bom? Então, é muito interessante, é bem ornamentada, bem característica mesmo de traços antigos, não é? Bom, agora nós vamos falar da manifestação cultural de Teresina do Reisado, que é uma cultura que ocorre anualmente em nossa cidade, que ela é bem conhecida, fala da história dos 3 Reis Magos, né? Da história da caminhada dos 3 Reis Magos até o encontro de Jesus no seu nascimento. Então, o Reisado, ele é um evento, é uma apresentação que, além de também ser religiosa, ela é cultural e festiva, onde existem danças, músicos, cantores durante toda essa apresentação do Reisado, ok? Nós também temos como manifestação cultural de Teresina o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi ocorre durante a época junina, durante as festas juninas no mês de junho. A história do Bumba Meu Boi fala de um casal de escravos chamados de Mãe Catirina e o pai Francisco. Eles eram um casal de escravos que trabalhavam numa fazenda. Daí a lenda conta que essa Mãe Catirina engravidou e ela teve um desejo muito forte de comer uma língua de boi. Daí o seu marido, o pai Francisco, foi atrás de satisfazer o desejo da esposa. Então ele foi na fazenda procurar um boi. Daí ele matou esse boi, realizou o desejo da esposa, da língua dele para ela se alimentar, e o fazendeiro
sentiu falta do boi e foi procurar. Então, todos foram em busca desse boi sumido e o acharam. Só que o acharam morto, a lenda conta isso. Então, o fazendeiro chamou um curandeiro para tentar ressuscitar o boi com sucesso. O boi foi ressuscitado. Então, essa lenda do Bumba Meu Boi, ela traz misturas de religiosidade, mistura da cultura indígena, como o curandeiro, o pajé, a ressurreição do animal. Então, tudo isso envolve várias culturas, culturas religiosas, culturas indígenas nessa lenda. Também temos como manifestação cultural de Teresina o Encontro Nacional de Folguedos. Tá? É um encontro cultural bem grandioso, com muitas atrações, traz muito a cultura nordestina, danças juninas, apresentações teatrais, musicais, muita dança. Então, é um evento muito esperado pelas pessoas da nossa capital, que durante a pandemia não está mais ocorrendo, mas brevemente, quando passar tudo isso, vai voltar esse Encontro Nacional de Folguedos, que ocorre anualmente, e temos desde a cultura de apresentações musicais, danças, teatro, também a culinária, que é muito forte. Nossa culinária nordestina veio com toda a força durante esse encontro, durante esse evento, né, que é uma manifestação cultural que deve ser preservada. Assim também como a Cidade Junina, que é também um evento cultural, festivo, que ocorre também durante os anos normais, ocorria durante os anos normais em nossa cidade, também com muitas apresentações culturais, danças juninas, retrata a arte, as lendas, retrata muitas coisas que fazem parte da nossa cultura, do nosso estado, culinária muito também forte aqui do nosso Nordeste. Aqui nós encontramos um número muito grande de pessoas que vêm para admirar, para presenciar esse evento, a nossa cultura, não é? Então, é muito importante também essa manifestação cultural da cidade junina. Agora nós vamos falar do artesanato de Teresina, tá? Aqui é onde funciona a Central de Artesanato Mestre Dezinho. Nesse local, que antigamente era o quartel da Polícia Militar do Piauí, agora é um prédio onde existe a produção de artesanato. Aqui é onde os artesãos confeccionam seu artesanato, produzem a sua arte, vendem a sua arte. Então aqui existem várias galerias, vários pontos de vendas da arte do nosso estado, da arte do Piauí. Então, essa central de artesanato recebeu o nome de Mestre Dezinho porque esse é em homenagem a um dos mais importantes artesãos do Piauí, que foi o Mestre Dezinho. Ele foi um dos mais importantes, ele foi o pioneiro na arte santeira, na produção de arte santeira do nosso estado. Além do mais, também, Mestre Dezinho, esse artesão que já faleceu em 2000, ele também foi um grande incentivador de jovens e adultos a seguirem a profissão de artesão. Então, ele trouxe muita cultura e arte para muitas pessoas, através do seu trabalho, tá bom? Então, nada mais apropriado do que homenageá-lo, não é? Com essa estrutura artesanal com o nome dele, Mestre Dezinho. Aqui são alguns produtos artesanais que são vendidos nessa localidade, tá bom? Na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Então aqui temos algumas das artes santeiras, temos aqui
também a produção e a venda de jarros, bijuterias, produtos de domésticos, de cozinha, de jardins. Então, temos aqui também a produção de joias, não é? Muito importante que como a opala se vende muito nesse local, essa pedra que é bem preciosa, bem importante na nossa capital. Agora vamos falar também do artesanato de Teresina, polo cerâmico artesanal Poti Velho. Bom, ele foi inaugurado em 2006 e ele é muito frequentado pela população teresinense e pelos turistas. Então, aqui é feita muita arte, muita produção de arte de cerâmica. Então, o polo cerâmico artesanal do Poti Velho, ele é uma forma, ele é um dos principais meios de sustento das famílias moradoras dessa localidade, tá? Que é o bairro mais antigo, fica localizado no bairro mais antigo da nossa cidade, Poti Velho. Então, muitos artesãos são moradores dessa localidade, sustentam suas famílias com esse belo trabalho artesanal, que é feito a partir da argila, onde eles extraem a argila, produzem os seus objetos, as suas artes, não é? Formando essa arte em cerâmica, podendo, como nós vemos aqui, ó, muitos artesanatos de uso de esculturas, imagens, jarros, objetos para jardins, enfeites de casa, decorações de casa. Então, isso aqui é muito importante, é muito atrativo, vale a pena conhecer esse local. Então, muito frequentado pelos teresinenses e também por várias outras pessoas que vêm aqui, os turistas vêm aqui, compram muitos produtos. Esses produtos são importados também, são levados para fora do nosso país, principalmente na Europa, Espanha e Itália. Eles gostam muito desse artesanato, tá bom? Então, são realmente peças muito interessantes, muito belas, exuberantes, tem todo um requinte exótico nessas peças, tradicionalmente da nossa capital, tá bom? Teresina. Agora nós vamos falar da culinária de Teresina. Crianças, a nossa culinária, o nosso hábito de gostar de certos pratos típicos do nosso estado, da nossa cidade, vieram oriundos, sabe de quem? Dos índios, principalmente. Então, o nosso gosto pelo milho, o nosso gosto pela mandioca, pela farinha de mandioca, não é? Pela macaxeira, a pimenta, o mel. Então, tudo isso a gente herdou dos indígenas, mas também tem a cultura dos africanos e dos portugueses que habitaram também a nossa região. Então, um dos pratos principais do nosso Nordeste, da nossa cidade, do nosso estado, está aqui, ó, a paçoca, que é aquela carnezinha seca, pisada no pilão, tá bom? Com farinha, deliciosa paçoca e verduras e legumes também. Também temos aqui a Maria Isabel, essa mistura de arroz com carne seca, cheiro verde, também uma delícia. É o prato principal dos teresinenses. Os teresinenses amam esse prato, Maria Isabel, principalmente com uma galinha caipira, não é? Muito bem-vinda. Também temos como culinária da nossa cidade a carne de sol, bode assado ou cozido, que são também muito deliciosos. Temos aqui o feijãozinho, que é bem gostoso também, a macaxeira, a paçoca, baião de dois, que é a mistura do arroz com feijão, tá? Cheiro verdezinho também, bem delicioso. Esse prato também muito pedido pelo povo teresinense. Temos também um dos principais pratos da nossa cidade, a panelada, tá bom? Que ela também é muito desejada. E como bebida, a bebida que ela foi
agora tida como um patrimônio cultural do nosso estado, é a cajuína. Então, essa bebida deliciosa, doce, típica da nossa região, se transformou no nosso patrimônio cultural. Ela é feita a partir do caju, tá bom? Por isso o nome cajuína. E é uma bebida muito deliciosa. Quem vem de fora, que experimenta essa bebida, gosta também bastante. Ela é muito pedida pelo povo da nossa região. Também temos como a fruta, a manga também, ela é muito característica da nossa região. É uma fruta tipicamente cultural também, que nós sempre aderimos, o povo teresinense gosta muito também, tá bom? E agora, crianças, vamos colocar em prática, tá? O que aprendemos em nossa aula hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, na primeira questão diz assim: sobre os sítios históricos que pertencem a Teresina, ligue sua história à sua imagem correspondente. Então, nós temos aqui 3 imagens de sítios históricos de Teresina e temos 3 definições. Nós vamos fazer a ligação de cada definição à sua respectiva imagem. Vamos lá me ajudar, criançada? Bom, aqui diz: a praça nasceu junto com a construção de Teresina e foi o primeiro lugar de povoamento da nova capital do Piauí. Então, nós temos aqui 3 imagens: a Avenida Frei Serafim, a Praça da Bandeira e a Praça Saraiva. Vocês lembram, crianças, qual foi o primeiro lugar de povoamento da nova capital do nosso estado? Lembram? Exatamente, foi aqui na Praça da Bandeira. Bom, esse monumento, como foi falado, é um monumento chamado de Marco Zero, porque foi aqui onde se iniciou o primeiro povoamento da nossa capital e onde também foi construído o primeiro prédio, que foi a igreja Nossa Senhora do Amparo. Lembrando também que essa praça recebeu esse nome de Praça da Bandeira porque os recrutas, eles faziam juramentos à bandeira. Então, por eles fazerem juramentos à bandeira nessa localidade, nessa praça, a praça recebeu esse nome, Praça da Bandeira. Agora aqui, a avenida criada pelo Frei Serafim de Catânia e que atualmente ainda possui marcas de religiosidade ao longo de sua extensão. Como vimos, a avenida que nós citamos primeiramente, lembram? Então, estamos falando de qual imagem? Exatamente, da Avenida Frei Serafim, que possui vários monumentos de religiosidade ao longo da sua avenida, tá bom? E por último aqui, nós temos o nome da praça, que foi em homenagem ao conselheiro José Antônio Saraiva, que foi o fundador de Teresina e é a 2ª maior praça da cidade. Lembram de quem a gente estava falando? Exatamente, da Praça Saraiva, que recebeu esse nome em homenagem ao fundador da nossa capital, José Antônio Saraiva, tá bem? Agora vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: os folguedos e a cidade junina são eventos juninos que ocorrem anualmente em Teresina e são bem frequentados, com várias atrações culturais na cidade. Sobre as atrações e comidas que existem nesses eventos, circule-os abaixo. Então, nós temos aqui várias imagens e nós vamos circular aquelas que fazem parte dos eventos culturais da cidade, dos folguedos e da cidade junina, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vemos uma imagem de um roqueiro, não é? Então, o rock, ele é uma apresentação artística que predomina nesses eventos folguedos e cidade junina. O que é que vocês acham? Não, não é. Muito bem. Agora aqui temos um casal dançando forró, eles estão vestidos com roupas tipicamente juninas, de caipiras, não é? Então, essa imagem retrata o que ocorre nesses eventos dos folguedos e da cidade junina aqui na nossa cidade. Sim, nós vemos muito isso, não é? Muito bem.
Aqui nós temos uma imagem de várias pessoas com trajes específicos, não é? Participando aqui de um grupo carnavalesco, não é mesmo? Então, vemos aqui, olha, uma escola de samba, não é? E aí, o que é que vocês acham? Isso é culturalmente dos folguedos e da cidade junina? Não, isso não faz parte dos nossos eventos. Isso aqui é na época carnavalesca e não junina, não é? Muito bem. Agora nós temos aqui uma imagem de apresentação de danças, não é? A dança junina, essas danças que nós conhecemos muito, muitos participam, têm esses trajes bem característicos do evento. Então, eles fazem parte de eventos como Folguedos e Cidade Junina? Sim, não é? Então vamos circular também. Agora, em relação aos pratos típicos, a culinária da nossa localidade, que pertence a esses eventos, não é? Culturais, nós temos aqui um prato de macarronada. Será que ele é típico desse festival, desse evento cultural? Não, muito bem, criançada. E agora aqui nós temos uma barraquinha bem característica, não é? Bem conhecida por vocês, com essas bandeirolas, palha. Aqui muitas comidas que certamente são típicas da nossa região, não é? Como a paçoca, o milho, não é? E então, esses pratos são típicos desses eventos folguedos e cidade junina que existem na nossa capital? Sim, não é, criançada? Muitos de vocês comem essas delícias, gostam bastante. Agora aqui na terceira questão, sobre a nossa culinária teresinense, marcou um X as que fazem parte da nossa cultura raiz. Então a paçoca faz parte? Sim, com certeza. O sushi? Não. E a carne de sol? Sim. A panelada? Também. E a lasanha? Não. A Maria Isabel? Sim, muito bem, criançada. E agora aqui vamos circular a arte teresinense, nosso artesanato que existe nas imagens. Então, essa primeira imagem é o quê? Sim, artesanato da nossa cidade. E aqui também, a arte santeira, muito bem. E as bijuterias. Então é isso, crianças. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima aula.